Pessoal, vamos agora aprender um pouco aqui sobre o banco de dados que nós iremos trabalhar, o sistema de banco de dados que nós iremos trabalhar, que é o MongoDB, tá? Então, o MongoDB, ele é um banco de dados orientado a JavaScript, ou seja, sua sintaxe é baseada na mesma sintaxe do JavaScript. Não vai ter todos os comandinhos que tem ali nativos no JavaScript, por exemplo, o console log, etc. Mas o processo, os objetos que ele trabalha, a sintaxe dos nomes, dos métodos, de chamadas e etc. é tudo do JavaScript. Não tem tudo que o JavaScript tem, mas tem uma boa parte e a sintaxe é a mesma, tá? E além disso, o tipo de dado que ele trabalha ali é o formato JSON. Então não vão ser tabelas, né, como a gente tem lá nos bancos de dados baseados em SQL, vão ser documentos. Esses documentos são do formato JSON, tá? Ele é de código aberto, ele é multiplataforma e ele é escrito em C++, tá? E como eu já adiantei, né, a sintaxe dele é baseada no JavaScript, tá? E trabalha com dados em formato JSON, portanto, ele é considerado um banco de dados no SQL, tá? Ou seja, não usa a sintaxe SQL para fazer as consultas, manipulações do banco de dados, tá? Do próprio site do MongoDB, que ele fala, é conhecido como o banco de dados de aplicações modernas, e pelo amor de Deus, não estou aqui fazendo apologia a desistirem do banco de dados relacional para trabalhar com o MongoDB, tá? Mas sim como uma alternativa, tá? Em alguns casos é muito interessante a aplicação deles. Eu tenho uma situação que eu desenvolvo um programa pessoal aqui que eu uso o MongoDB, que eu acho que fica muito mais simples e direta a modelagem do banco de dados, tá? Novamente, nenhuma apologia, não desistam do banco de dados relacional, tá? Tentem, vamos dizer assim, fazer uso de acordo com a situação, tá? Algumas situações vão ser mais adequadas e outras não, tá? Um outro aspecto interessante dele é que, como ele é baseado no JavaScript, possui várias instruções do JavaScript, eu consigo manipular os dados dentro dele, caso eu precise de maneira muito simples, né? Então, vamos supor que eu tenho uma situação em que não atenda as instruções do MongoDB, eu acho que fica um pouco difícil para eu fazer utilizando elas. Eu posso, por exemplo, utilizar um for each, que a gente usa para percorrer a raiz. Então, faço uma consultinha, retorno o resultado da consulta, faço um for each e vou atualizando os dados. Por exemplo, eu faço exemplo que eu atualizo todos os preços dos produtos em 1,1%, né? Ou seja, só mais 10% do preço do produto. E eu faço isso utilizando o for each também, se eu achar que é muito difícil fazer isso utilizando as próprias instruções ou métodos do MongoDB, tá? Também permite consulta por valor exato, por intervalo de valores, tá? Eu posso inserir chaves, tá, primárias e secundárias dentro dos documentos DB para fazer aquele cruzamento de dados. Caso eu queira fazer isso, ele permite também. Tá? Já possui uma série de funcionalidades nativas, como replicação de dados, tá? E várias empresas famosas do mundo aí utilizam o MongoDB hoje em dia. Coloquei algumas que eu retirei, acho que do Wikipedia, do próprio site do MongoDB, que tem a Rede Globo, Google, a IBM, Uber, bancos famosos, SAP, para quem gosta de um FIFA e a EA Sports. Então, várias empresas estão utilizando esta tecnologia, tá? Ele é o banco de dados no SQL mais utilizado, tá? Não é o mais utilizado no mundo, mas dentre os no SQL é o mais utilizado. Se eu não me engano, tá entre os pelo menos entre os top 10 bancos de dados do mundo ele tá? Eu só não lembro qual o ranking que ele tá entre os top 10, mas é meio top, tá? Ele, em termos de utilização, hoje em dia, acho que o MySQL ainda é o mais utilizado, até porque ele é gratuito, porque ele está disponível em várias plataformas de hospedagem de serviços, aí, principalmente os web. Então não chega a ser tão utilizado quanto o MySQL, mas chega a ser mais utilizado, por exemplo, que o Oracle, que é um banco de dados tradicional. Tá? Possui uma flexibilidade muito grande. Aqui eu passo um conceito para vocês, que é o conceito de base de dados e de coleção. Assim como no banco de dados SQL a gente tem a base, tem as tabelas dentro da base, que a gente vai ter a base e as coleções, tá? Por coleções, um conjunto de documentos, tá? Formam uma coleção. Na tabela, né, a tabela e as linhas, né, as tuplas, formam os itens da tabela. Aqui a gente vai ter a coleção, tá? E um conjuntinho de documentos JSON para compor a coleção, tá? Hoje em dia, uns tempos atrás eu estava procurando por hospedagens, tá? A grande maioria das empresas de hospedagem já suportam
o MongoDB nativamente, além da própria desenvolvedora do MongoDB, a Atlas, tá? Ela ofereceu um DB as a Service, tá? Um serviço de banco de dados remoto, tem a opção gratuita para você testar também, então você pode criar até o seu BD na nuvem já direto pela própria Atlas, tá? Além das características que eu passei anteriormente, tem algumas outras que eu deixei aqui para vocês, tá? Uma delas é que eu não preciso definir um esquema prévio da minha base de dados. Não preciso falar, essa base de dados vai ter tais campos, o intervalo de valores é tal, funciona assim assado, isso é chave primária, isso não isso pode se repetir, isso não pode. Eu posso já criar uma coleção, inclusive nem definir a coleção, já posso chegar, sem mesmo ter uma coleção criada, falar, insira um documento nessa coleção, que ele já cria a coleção e já insere um documento dentro dela para mim. Obviamente é que eu posso ter isso também, eu posso chegar lá, definir qual que vai ser o intervalo de valores que o meu BD vai suportar, qual que é o campo que eu vou indexar, se esse campo é único, se ele não é, eu posso ter essas configurações, mas não é obrigatório, tá? Posso chegar e já inserir documentos direto, inclusive numa coleção que não existe, que ele já cria a coleção para mim. E pegando o mesmo gancho, a gente tem aí os tipos, campos e tamanhos flexíveis, tá? Inclusive, se eu quiser, por exemplo, no mesmo campo, uma hora gravar um valor que é numérico, outra hora gravar uma string, eu posso, caso eu não imponha restrições nesse campo, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha lá um produto que é celular. Quais são as características do celular? Tamanho da tela, quantidade de armazenamento, quantidade de memória, resolução, o tipo do vidro, sei lá, enfim, o que você tiver dentro do celular, suporta 5G, se é 4G, se não é. E aí vamos pensar que dentro dos meus produtos também eu tenho uma TV. Tá? A TV não tem quantidade de giga, não tem quantidade de armazenamento, não tem 5G, não tem 4G, são outras características. Mas aí eu vou poder, né, dentro dessa mesma coleção de produtos, armazenar um celular e armazenar uma TV, tá? De maneira bem flexível, porque ele suporta esta flexibilidade, o que torna interessante algumas aplicações. Também, uma característica interessante aqui que fala, não é necessário fazer vários joins para unir todas as informações de uma determinada entrada. Então vamos supor que, nesse caso, né, se eu tivesse uma tabela de características, tem um produto e eu quero pegar as características do produto. Aí eu teria que ter uma outra tabela, que tinha a chave do produto, uma chave para característica, ou colocar... teria que ter uma chave para característica, se ele tem várias características, né? E aí uma outra tabela com a característica que eu estou fazendo. Eu tenho vários joins para mapear as características do produto. Aqui é direto, produto, quais são as características do produto? É isso, aquilo. Pronto, acabou, tá? Postagens no comentário da rede social. Quais são os posts? Tá aqui, ó. Comenta qual que é o postagem, tá? Quais postagem, o título, qual que é o conteúdo, qual que é o autor, etc. Quais são os comentários? Já vai ter um campinho ali, é um JSON, né? Ele aceita array com arrayzinho com os comentários. Muito simplesinho pra gente, tá? Qual que é o problema? E a gente vai ter mais noção desse problema na hora que a gente tá trabalhando, né? Como ele precisa armazenar o JSON é um conjunto de chave, valor, para cada documento eu tenho a repetição da chave. Então, vamos supor que se eu tenho uma lista de várias pessoas, todas as pessoas têm nome, têm endereço e têm e-mail. Em todos esses documentos vai ter string nome, string endereço e string e-mail para denotar o campo. Então, eu acabo perdendo o espaço com isso, tá? Ganho na flexibilidade, ganho na questão da... conseguir manter todos os atributos ou valores necessários ali dentro de um único documento, com isso recuperar de maneira mais rápida, porém eu perco no espaço por conta dessa repetição de chaves. Tá? Aqui coloquei alguns exemplos aqui que eu já falei, por exemplo, produtos de e-commerce, na qual cada produto tem características diferentes, tá? Então eu teria que ter uma tabela para cada tipo de característica. Enfim, ia ser um negócio meio complicado eu ter várias tabelas aí para mapear produto, característica e depois falar quais são as características dos seus produtos. Enfim, mas na hora de trazer também, ter que pensar alguma forma para trazer, para estruturar essas características do lado do usuário. Quando eu tenho postagens, né, eu tenho comentários das postagens, eu teria que ter esses comentários numa tabela à parte, depois fazer o join. Aqui eu já posso deixar todos os comentários juntos com a própria postagem. Currículo, onde cada categoria do currículo poderia ter alguma quantidade variável. Então, por exemplo, eu trabalho lá, tem um memorial, atividades profissionais, uma listinha de atividades profissionais. Cada atividade profissional também é um objeto complexo, que tem o ano que foi o ano de início, ano de término, qual foi a atividade desenvolvida. Isso pode ser variável. Depois eu tenho lá formação acadêmica, depois eu tenho lá formação complementar. Cada um com as suas particularidades, com número variáveis de tamanho. E se eu fosse trazer tudo isso dentro de um banco de dados, nossa, seriam vários mapeamentos aí que eu teria que fazer, várias tabelas que eu teria que construir
para conseguir armazenar esse tipo de informação. E aí depois eu vou mostrar para vocês que eu tenho isso tudo num único JSON, tá? JSON, atividades complementares, o arrayzinho, todas as minhas atividades ali dentro, tá? Então acaba sendo bastante flexível e fácil aí, até de enxergar os seus dados, tá? Bom, para instalar o MongoDB, tá? Se vocês digitarem MongoDB install, ele vai cair nessa página aqui da instalação do MongoDB. Vou até copiar o link aqui só para mostrar para vocês. Aqui ele já tem manualzinho de instalação para Linux, para Mac, para Windows, né, para você baixar e instalar. No caso, eu uso essa Community Edition, tá, que é a versão gratuita do MongoDB. E novamente, tá, ele tem uma documentação aqui, tá, bastante interessante, com vários exemplos, tá? Sugiro muito que vocês vejam a documentação do MongoDB, inclusive até para os próprios drivers, tá? Para você integrar o MongoDB dentro do Node, por exemplo, tá? Já tem uma documentação bastante interessante também. Bom, dado que vocês seguiram, né, baixaram e instalaram aqui o MongoDB na máquina de vocês, tá? A partir desse momento, se vocês utilizarem o terminal, tá, e digitarem Mongo, tá, ele já vai abrir aqui o terminal do Mongo, tá? Eu vou fazer algumas operações no terminal, tá? Mas depois eu vou utilizar outros utilitários, tá? O Compass é um deles, que ele é fornecido pela própria Atlas, que fabrica o MongoDB. Tá carregando aqui. E o Robo 3T, tá? O Robo 3T. Esse daqui é o Compass, que acabou de abrir. Dá um Ctrl mais aqui, deixa eu aumentar o zoomzinho dele para vocês. Zoom in, zoom in e zoom in. Já está melhorzinho. Tem o Robot 3T, tá? Ele é graficamente menos bonito, tá, que esse Compass, só que esse Compass ele vai ser meio que inteiramente visual, tá? Eu não vou conseguir rodar os comandos nativos do Mongo aqui dentro dele. Deixa eu conectar no meu banco de dados local aqui. Eu não vou conseguir rodar os comandos nativos, mas eu consigo manipular o banco, vamos dizer assim, de maneira mais visual, apagar esquema, adicionar esquema, criar base de dados, apagar base de dados, definir índices, verificar a performance dos meus BDs, tudo de maneira visual, tá? Então, em alguns momentos eu vou utilizar esse, outros momentos eu vou utilizar o Robot 3T, tá? Primeiro eu vou começar fazendo alguns comandos no terminal, depois eu pulo para esses ambientes gráficos aqui, certo? Dado que você está dentro do terminal, o primeiro comando, vamos dizer assim, qualquer tutorial vai mostrar para vocês, é um chamado showDBs, tá? Esse showDBs, ele vai mostrar todos os BDs aqui que você tem dentro do seu banco de dados, tá? Então sempre vai ter um banco de dados local, tem um banco de dados aqui que é o memorial, que é o que eu uso para o projeto, produtos que eu utilizei para fazer essa aula, e o teste que em algum momento eu tinha criado, mas acabei nem utilizando eles, tá? Só para resetar esse banco de dados, depois eu vou mostrar qual que é o comando para resetar, eu vou apagar essa base de dados de produtos que eu tinha criado aqui, produtos, tá? E primeiro eu vou criar um produto na mão, depois eu vou mostrar como um BD na mão, depois eu vou mostrar como que a gente apaga na mão também, tá? Então se eu dar um show DBs aqui de novo, tá? Vocês vão ver que meu produtos sumiu, que é justamente eu vou utilizar agora para criar um banco de dados produtos, tá? Bom, primeira coisa, assim como a gente tem no SQL, quando eu tenho várias bases de dados aqui dentro do meu sistema gerenciador de banco de dados, eu preciso especificar qual banco de dados eu vou utilizar, tá? Então, nesse caso eu quero utilizar o produtos. Aí você fala, mas você nem tem produtos. Como eu falei, a gente pode utilizar um banco de dados, mesmo que ele não exista, e se eu for fazer qualquer coisa dentro desse banco de dados, ele já vai criar esse banco de dados automaticamente também, tá? Ainda se eu colocar aqui, ó, o show DBS, ele não aparece, tá? Mas como eu estou utilizando os produtos, qualquer coisa que eu fizer aqui dentro, ele vai precisar criar esse banco de dados para fazer aquilo que eu estou pedindo para ele. Bom, então, já que eu tenho esse banco de dados, eu quero criar uma coleção dentro do banco de dados. Como eu falei, assim como no banco de dados SQL, né, você tem o BD, você tem várias tabelas, aqui eu posso ter um BD e várias coleções. Para criar uma coleção, tá, eu vou utilizar o objeto de banco de dados dele, tá, que é o DB de database, e esse objeto DB ele vai apontar para o banco de dados que eu estou utilizando no momento, tá? Então sempre que eu fizer BD é a mesma coisa que eu estivesse apontando aqui utilizando produtos, tá? Então BD, ponto, e aí eu vou utilizar o create collection, e aqui se você der o tab, tá? Ele autocompleta para você, e aqui eu vou passar o nome da coleção, tá? No nosso exemplo aqui que eu fiz na aula é o inventário.
Tá? Vou fazer isso, então já vou ter uma coleção criada, certo? Se eu colocar agora show DBs, tá? Ele já apareceu aqui para mim o banco de dados produtos. Opa, não vai pegar aqui não. Já apareceu o banco de dados produtos para mim, tá? E se eu colocar aqui um show collections, tá? Ele já vai aparecer aqui para mim um inventário. Vai aparecer esse system index, que sempre aparece, tá? Que é uma coleção de índices do sistema, mas já está aparecendo a coleção inventário, que foi a coleção que eu criei aqui, tá? Bom, se eu quiser inserir um elemento nesta coleção, tá? Como é que funciona? Eu vou colocar lá DB, tá? O DB se refere aos produtos. Dado que eu tenho várias coleções que também são objetos dentro de produtos, se eu quiser acessar o inventário, né? Como é que a gente faz para acessar um objeto que está dentro de outro objeto? Ponto. E o nome do objeto, o identificador do objeto, tá? Como que o identificador é simples, né? Não tem nenhum tipo de espaço no meio nem nada, acesso direto, db.inventário.insert, vai ser um dos métodos que eu vou ter para inserção, já vou falar mais sobre eles, mas só para a gente fazer um caso bem simples, tá? E aqui eu vou colocar, como eu falei para vocês, já que ele trabalha com JSON, eu vou passar um JSON para ele. Então, por exemplo, nome, eu estou com produto, né? Eu vou colocar o nome do produto aqui, Motorola Z3, aí eu vou passar só o fabricante, Motorola, tá? Vou dar um Enter. Então, ele deu aqui como resultado, write result, número de elementos inseridos, um elemento inserido, ok, tá? E se eu quiser ver o meu BD, tá? Eu posso utilizar um método de busca, como se fosse um select asterisco, como se eu quisesse simplesmente listar todos os documentos dentro do meu inventário, então vai ficar db inventário. Eu vou utilizar o método de busca dele, que é o find, mas não vou passar nenhum argumento para o find por enquanto. Se não tem argumento, ele vai me retornar tudo, tá? E a hora que eu dar o Enter aqui na tela, ele vai me retornar o único elemento que tem aqui dentro do meu BD, tá? Se eu colocar db inventário.find e colocar um método chamado pretty, de bonito, tá? E der um Enter. Opa, escrevi inventário com errado aqui, ó. Inventário find pretty. Ele já traz um JSON indentadinho, bonitinho aqui para mim. Certo? Bom, dado isso, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a zerar o meu banco de dados para a gente poder ir para esse roboto é fonte de HTML, o robô3t, e a gente vai, que fica mais fácil, a gente já vê os comandinhos, já vê a resposta, tudo de maneira mais bonitinha para a gente na tela do que no terminal, tá? Bom, para ficar menos poluído aqui, eu resetei a minha aplicação, tá? Vou voltar aqui, ó, os produtos, tá? Se eu colocar aqui o show collections, tá? Vai ter o inventário. Se eu quiser apagar o inventário, então eu vou db inventário.drop, tá? Vou apagar a coleção inventário, ou dar um enter e retornou true, ou seja, conseguiu apagar. Então eu vou colocar aqui, ó, show collections, tá? Eu já não tenho mais a coleção inventário, beleza? E se eu quiser apagar, tá, o banco de dados, bom, o DB me refere ao banco de dados atual, eu vou ter um drop, só que eu vou ter um drop database, tá? DB drop database, ó, apagou os produtos aqui, tudo ok, tudo bonitinho. Se eu colocar aqui show DBs, tá? Agora eu não tenho mais meu banco de dados aqui, tá? Interessante saber trabalhar via terminal e esses comandos básicos, porque muitas vezes o acesso remoto que você tiver só vai te dar essa opção, ou que você precisa acessar rapidamente o banco de dados, precisa ir para uma outra aplicação, acessar remoto, enfim, tá? É uma alternativa interessante aqui saber manipular via terminal. Só eu alterei a resolução do meu computador para o Robo3T ficar um pouquinho mais amigável, já que eu não consigo redimensionar as fontes dele aqui dentro. Aí eu posso abrir shells, posso fazer várias coisinhas, posso criar uma base de dados aqui, tá? Se eu quiser respeitar e fazer mais ou menos parecido com o que eu fiz, né? Eu posso fazer uso de produtos, tá? Dar um Ctrl Enter, que se dá Enter ele vai para a linha de baixo, ó. Aqui ele mostra a base de dados corrente que você tá. E aí se você colocar o db
create collection, inventário, Ctrl Enter, tá? Ele criou a coleção inventário. Aqui tem os tipos de resposta. Deixa eu só dar um refreshzinho aqui, tá? Para aparecer os produtos aqui do lado. Tá? Aqui são os tipos de resposta, o padrão dele é em árvore, tá? Então ele vai organizando o JSON em campos e subcampos aqui, formando uma árvore. Eu tenho aqui que ele tenta forçar a ficar uma tabela e tem aqui o formato, vamos dizer assim, JSON indentado, tá? Que ele chama de raw ou modo texto, certo? Então aqui tem a coleção criada. Então se eu colocar aqui show collections, e eu sempre coloco com 2 L's, né? Eu tenho o inventário, o system index aqui bonitinho, e eu já posso começar a inserir os elementos dentro da minha base de dados, tá? Dentro da coleção inventário. Para isso, eu preparei uma base de produtos aqui. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom dela, tá? Eu tenho computadores desktop, com fabricante, nome, especificações, acessórios aqui no formato de array, quantidade de estoque, preço, data de cadastro, vários itens que a gente pode utilizar aqui dentro do nosso BD. Aí eu vou copiar esta lista, é uma lista de produtos, tá? E eu vou utilizar um método que é chamado insert many. Eu posso utilizar o insert também, mas o insert ele é meio depreciado. Eu posso utilizar então o insert one e o insert many em vez do lugar do insert. O efeito do insert vai ser o mesmo, tá? Eu vou colocar aqui db.inventário, db.inventário, ponto. Aqui eu vou ter um insert, ó, percebe que ele aparece ali, insert many e o insert one, quando eu quero inserir muitos, tá? Eu vou usar o insert many e passar a lista que eu quero inserir, tá? Vou dar um Ctrl Enter. Nessa lista eu não coloquei ID para os objetos, então por isso que ele está dando que ele está criando o próprio ID dele, tá? Eu estou deixando o próprio Mongo criar o ID, tá? O ID do Mongo é um objeto do tipo Object ID, certo? E para facilitar, eu vou criar um outro terminalzinho, vou clicar aqui em cima do produtos, OpenShell, tá? Só para já aparecer com produtos utilizados. E eu vou colocar aqui db inventário.find, um Ctrl Enter, só para a gente ver todos os produtos cadastrados, tá? E eu vou utilizar esse raw de novo, que aí já aparece todos os produtinhos bonitinhos inteiros aqui para mim, tá? Então cadastrou todos os produtos. Para cada documento que eu mandei inserir, como eu não passei esse campo aqui, underline ID, ele está usando o próprio ID dele, certo? Se quiser especificar um ID meu, eu passo esse campo aqui, o underline ID. Feito isso, tá? Vamos começar a operar ou fazer algumas operações aqui dentro do MongoDB. Lembrando que aqui o próprio find, ele tá já meio que dando um find pretty, né? Já tá vindo indentadinho, bonitinho para mim. Tá? E outra coisa, tá? Que eu não falei, acho que anteriormente eu não usei o insert one, tá? Mas se quiser usar o insert one, você pode fazer isso e passar um único objeto como argumento. Então, o insert, se eu fizer só isso, e passar toda aquela lista de objetos, ele vai aceitar também, tá? Feito isso, eu vou começar a fazer algumas buscas, trabalhar a primeira parte que a gente vai trabalhar na aula, a parte de buscas, tá? Então a gente viu o find, que é o método de busca, mas como eu não passei nenhum argumento, ele vai me retornar tudo, tá? E se eu quiser passar algum critério de busca, esse critério, a priori, ou utilizando o método find, eu vou passar um objeto com o critério que eu quero. No caso aqui, por exemplo, se eu quiser fabricante Apple, tá? Então vai ter um objeto, vai ter o campo que eu quero buscar e o valor que eu quero buscar. Então, no campo fabricante, você busca por Apple para mim. Feito isso, vou dar um Ctrl Enter, ó. Ele já me retornou menos objetos aqui, menos documentos, ó. São 3 documentos, tá? E todos eles com fabricante igual a Apple, tá? Mas eu quero fabricante igual a Apple e do tipo smartphone, tá? Então, vou colocar uma vírgula, vou passar mais um campo que eu quero. Eu quero categoria smartphone. Então, vou copiar aqui, colar, dar um Ctrl Enter e agora eu só tenho fabricante Apple e categoria smartphone, que são 2 objetos, certo? Então, na questão da busca, tá? Eu posso passar um objeto contendo os campos que eu quero buscar e os valores dos campos. Pequenas observações aqui, tá? Esse campo, ele pode ser sem as aspas, como se fosse de fato um objeto do Java, tá? Então, se eu colocar aqui, dar Shift Enter, ele vai me retornar o mesmo resultado, tá? Porém, quando eu tenho um campo dentro de outro campo, vamos supor que eu queira buscar por armazenamento, tá? Por memória, enfim, qualquer coisa do tipo. E se eu quero o armazenamento que está dentro das minhas especificações, por exemplo, tá? Aí vai ser obrigatório o uso das aspas, tá? Então vai ficar especificações, ponto, e eu vou procurar aqui pelo
armazenamento, certo? Nesse caso, o valor que eu estou buscando é 128. Aí vai vir o valor aqui de 128. Vou dar Enter, tá? E tudo que tem 128 e é smartphone, tá? Que aqui eu tenho um smartphone que não é da Apple, mas é smartphone, agora está com armazenamento 128, vai aparecer aqui para mim na tela, tá? Mas perceba que quando eu estou passando esse objeto, estou incrementando os campos, né? Todos os campos e respectivos valores têm que dar um match aqui dentro do meu objeto, para que ele retorne. Mas se eu quiser, por exemplo, fazer um ou da vida, tá? Eu não quero simplesmente que todos casem, eu quero que apenas um ou outro case. A partir desse momento, a gente vai trabalhar com objetos um pouco mais complexos, vamos dizer assim, que a gente vai trabalhar com umas diretivas aqui, tá? Uma das diretivas, tá, é o OR, certo? O OR, ele vai receber uma lista, tá, com os campos que eu quero fazer o casamento aqui, tá? Podendo casar um campo ou outro campo. Então, deixa eu indentar bonitinho. Ficaria assim, ó. OR. Vou passar uma lista para ele, tá? E essa lista vai ser uma lista de objetos aqui, com os campos e valores. Então, pode ser assim, ó. Ou armazenamento 128. Esse é um objeto, certo? Ou, aí vai vir outro objeto. Vou copiar aqui. A categoria vai ser igual a smartphone. Então, categoria smartphone. Feito isso, tá? Vou dar um Ctrl Enter. Agora ele está retornando, ó, armazenamento 128, armazenamento 128, armazenamento 128. Todos que eu tenho smartphone são 128 aqui. Deixa eu pegar um outro que não seja, tá? Bateria 5000. Nem todo mundo tem bateria 5000. Então vamos colocar aqui, ó. Bateria 5000 ou smartphone, tá? Então bateria 5000. Bateria 5.000, bateria 4.000, mas esse cara aqui é da categoria smartphone, tá? Então nós temos aqui o OU entrando em ação. Mas da mesma forma que eu tenho o OU, eu tenho o END também, tá? Se quiser fazer o END desta forma aqui, END, tá? E uma lista de todas as especificações que tem que bater, tá? Todos os campos e respectivos valores. Eu vou dar um Enter, agora só me retornou dois objetos, tá? Tem bateria 5.000 e categoria smartphone, ok? Então assim nós usamos o END e o OR aqui dentro do Pandas, tá? Outra questão que nós temos aqui, quando eu estou fazendo esse tipo de busca, eu estou retornando vários elementos. Se por acaso você quiser retornar um único elemento, o primeiro que deu o casamento, você pode utilizar o find one, tá? Então, find one, vou dar Enter aqui, ele sempre vai retornar o primeiro elemento que você achar, certo? Bom, deixa eu voltar aqui, eu vou deixar um db inventário.find, só para todo momento a gente poder olhar a nossa base de dados, vou deixar ele pronto aqui. E vamos supor o seguinte, eu tenho vários documentos aqui, esses documentos eles são livres, né? Por exemplo, vamos pegar algum exemplo aqui, esse carinha aqui, ó, ele não tem o campo acessórios, tá? Então tem smartphone app, esse cara aqui não veio com acessórios, mas um outro smartphone da Motorola, por exemplo, ele tem essa listinha de acessórios. Mas aí eu quero, por exemplo, retornar todo mundo que tenha acessórios. Ó, outro celular da época não tem, eu quero só produtos que tenham acessórios. Quero fazer esse tipo de busca na minha base de dados. Nós vamos utilizar uma diretiva também, tá? Como é que vai funcionar? De maneira muito simples, tá? Eu vou especificar qual que é o campo que eu quero buscar. Então, por exemplo, eu quero o campo acessórios. Só que em vez de passar um valor, eu vou passar uma diretiva também aqui, ó. Eu quero que o acessórios exists, tá? Que exista. Então, exists true, um objeto informando que tem que ser, eu estou querendo comparar a existência, tá? E que deve ser comparação de existência verdadeira, porque pode ser existência falsa, ou seja, não existe, tá? Então, nesse caso, especifiquei o campus, exists true, vou dar Enter, ó, todo mundo que tem acessório, acessórios e acessórios, foi retornado aqui. E se eu quiser todo mundo que não tem acessórios, é só trocar o exists para false. Vou retornar, ó, todo mundo que não tem acessórios, no caso meus produtos da Apple aqui, eles não foram retornados, tá? Outras coisas interessantes que a gente pode fazer é agregar, né, ou passar mais uma função, né, no resultado no find, por exemplo, o count, tá? O count ele vai me retornar a contagem da minha busca, né, quantos documentos foram retornados pela minha busca, tá? Outra coisa que eu posso especificar, e aqui eu vou tirar essa minha consulta aqui só para ele retornar todos os objetos para mim, tá? São 5, eu posso limitar minha busca. Então, se eu colocar aqui ponto limit como resultado e passar 3, tá? Ele vai me retornar a busca, ou vai limitar o retorno da minha busca nos 3 primeiros resultados, tá?
Ou eu quero skipar, falar, ó, pula os 3 primeiros, me retorna o resto. Por exemplo, se você está fazendo uma paginação, tá? Então posso utilizar aqui o skip. Falar, não, pula os 2 primeiros, me retorna o resto, tá? Ele pulou o resto e retornou os 3 elementos. Eu tinha 5, portanto, são os últimos 3 elementos que foram retornados, certo? Além disso, tá? Toda a busca que eu estou fazendo aqui com find, ele está me retornando todos os campos aqui. Mas vamos supor que eu estou numa situação que eu não quero retornar todos os campos. Eu quero especificações, não quero acessórios, não quero quantidade de estoque. Eu quero só o fabricante, tá? O nome e o preço dos produtos. Tá? Então, nessa situação, eu posso passar um segundo argumento aqui no find. Tá? Então, vamos supor que eu estou buscando por fabricante Apple, certo? Então, vai me retornar esse resultado de busca, esses 3 elementos, mas eu quero só o nome, fabricante e preço. Eu vou colocar uma vírgula aqui. Eu vou passar um outro objeto, que é um objeto chamado de projeção. Tá? O que eu quero projetar? Eu quero projetar o nome, então vou colocar campo nome, 2.1, para indicar que eu quero projetar. Eu vou projetar o fabricante, então fabricante 2.1. Eu quero projetar também o preço, então preço 2.1. Tá? Eu vou dar um Ctrl Enter, e agora o resultado da minha busca ó, tem nome, fabricante e preço, e tem o ID do objeto, que o ID é meio que padrão, tá? Se eu não falar nada, ele vai aparecer. Então, se eu quiser que ele não apareça, eu vou colocar aqui, underline ID, 2.0. Ele eu vou forçar não aparecer, tá? Então, é 0 quando eu quero forçar não aparecer. E aí, o ID 0, ele não vai aparecer, certo? Então, coloquei mais uma vírgulazinha aqui, ID 0, ele não aparece para mim. Então, uma forma de eu ocultar alguns campos, tá? O que mais que nós temos aqui de bom para fazer? Quando eu estou fazendo esse tipo de comparação, né, passando o campo que eu quero e o valor do campo, é apenas uma comparação de igualdade. Tá? Eu consigo fazer essa mesma comparação de outra forma. Então, vou tirar aqui, vou voltar para a minha situação anterior. Tá? Se eu quiser falar, o campo seja igual a Apple, tá? Em vez de colocar o valor direto aqui, eu posso fazer da seguinte forma. Vamos colocar o objetinho aqui bonitinho, indentado, só para a gente acompanhar melhor. Tá? Ao invés de fazer igual a Apple, eu posso colocar uma diretiva aqui também, que é chamada de EQ, tá? De equals. Então, EQ, tá? Seja igual a Apple. Vamos Ctrl Enter. Perceba que o resultado aqui foi exatamente o mesmo, porque eu estou falando, ó, fabricante igual a Apple. Só qual que é a vantagem de eu fazer isso e não colocar direto? Porque aqui eu posso aplicar uma série de outras diretivas ou de outros operadores aqui. Por exemplo, eu posso colocar o NE de not equal. Então eu quero todo mundo que seja diferente de Apple. Eu vou dar um Ctrl Enter, todo mundo cujo fabricante, ó, Motorola, positivo, são diferentes de Apple. Além disso, tá? Além desses operadores de igualdade, igual e não igual, né? Ou equal e not equal, eu tenho os operadores relacionais, de relação, maior, menor, maior igual e menor igual. Então posso, por exemplo, querer retornar todo mundo cuja bateria, pode ser bateria, quantidade de estoque, né, que é melhorzinho, cuja quantidade de estoque seja menor que 10. Então vou colocar aqui, ó, ao invés de fabricante, vai ser o QTD estoque, tem que ser menor que 10. Em inglês, tá? Menor que é less than, portanto vai ser LT, less than 10, tá? Vou dar um Ctrl Enter, ó, quantidade de estoque 3, quantidade de estoque 1, tá? Mas se eu quiser menor que ou igual, less than or equal, LTE, tá? Então agora eu já tenho quantidade de estoque que seja igual a 10 ou menor que 10. Então 10, 10, 3 e 1, tá? Da mesma forma que eu tenho os menores, eu tenho o maior que, greater than, GT, tá? Então, maior que 10, eu tenho só o meu Moto G10 aqui com quantidade de estoque igual a 15. Se eu quiser maior que igual, greater than or equal, GTE, tá? Então, vou colocar aqui. Eu consigo buscar todo mundo aqui que tem a quantidade de estoque maior ou igual a 10. Então, 10, 10 e 15,
certo? Então nós temos aí também operadores de igualdade e operadores de relação aqui dentro do Mongo, tá? Todas essas buscas por operadores, etc, que eu estou usando dentro do find, tá? Eu posso usar depois para outras operações. Por exemplo, a hora que você vai deletar, você precisa passar um critério, né, um matching aí do que você quer deletar. Então, tudo isso que a gente está usando, a gente pode usar para o delete, pode usar para da atualização também, né, no update e assim por diante, certo? Ainda dentro desses termos de busca aqui, tá? Vamos supor que eu queira utilizar, e para fechar essa parte, né, que eu queira retornar os elementos que tenham uma determinada, vamos dizer, um determinado acessório, certo? Eu quero todo mundo que tenha cabo de energia, tá? Então, acessórios, cabo de energia. Bom, de acordo com a busca que a gente viu até agora, né, que a gente sabe fazer, seria algo mais ou menos assim, né? Então, tem acessórios, dois pontos, né, que tá ali, seria, opa, eu achei que eu tinha copiado, mas não copiei, aqui, cabo de energia, tá? Vou dar um Enter, só que o que aconteceu? Ele retornou um objeto para mim, cujo acessório só possui uma lista com cabo de energia dentro, tá? Igualzinho o critério, porque isso daqui é um critério de igualdade, tá? Eu não quero o critério de igualdade, eu quero verificar se esse cabo de energia está dentro da lista de acessórios, tá? Porque eu vou ter outros produtos aqui com cabo de energia, ó, por exemplo, eu tenho outro aqui que cabo de energia está dentro da lista de acessórios. E como é que eu faço isso, tá? Para isso a gente tem um operador aqui que é o in, tá? Então eu quero verificar se em acessórios, né, dentro dele, então portanto in, contém o cabo de energia, tá? Vou dar um Ctrl Enter e olha só, tem um item aqui que tem um cabo de energia e o outro tem cabo de energia e kit multimídia, mas mesmo assim foi retornado, tá? Da mesma forma, se eu quiser retornar todo mundo que não tem cabo de energia, eu tenho not in, tá? No in. Agora eu tenho produtos aqui que não tem cabo de energia dentro dos acessórios. Então, por exemplo, esse cara aqui tem acessórios e não tem cabo de energia. Tomar cuidado que, por exemplo, esses objetos nem acessórios têm, portanto, também não tem cabo de energia dentro dos acessórios. Eles foram retornados, tá? Então, se você só quiser que retorne elementos aqui que tenham acessórios e que o atributo acessórios exista, tá? Você vai ter que compor a sua busca aqui. Depois eu vou mostrar uma outra forma da gente compor os resultados da busca. Eu vou mostrar esse exemplo lá para vocês, tá? Bom, feito isso, a gente já viu muitas coisas do find. Vamos mudar a modalidade aqui. Em vez de eu só procurar, tá? A gente já viu como é que insere, já vimos como é que procura. Vamos ver como é que eu apago um elemento dentro do meu banco de dados, tá? Para apagar elemento dentro do banco de dados, a gente pode utilizar o delete, tá? Pode ser o delete many ou o delete one. E eu tenho só o delete também, que vai funcionar para ambos os casos, tá? Mas vamos utilizar os métodos ou as funções mais novas aqui do Mongo, tá? Delete one, se eu quiser apagar um único elemento, tá? Então, se eu quiser apagar um único elemento, eu vou chegar aqui e vou falar, quem que eu quero apagar? Ah, eu quero apagar esse primeiro computador da Apple aqui, certo? Pelo ID dele. Então, eu vou chegar aqui, né? E se por acaso você passar um critério, por exemplo, fabricante Apple, tem vários fabricantes Apple, ele vai apagar só o primeiro que ele achar, no caso do delete one, certo? Lembrando que a gente tem o delete, e a gente tem também, se vocês quiserem, tá? O remove, tá? Então, posso utilizar o delete, eu posso utilizar o remove. O remove é o caso genérico para o delete one e o delete many, tá? Mas vamos de delete, tá? Delete one. E aí eu vou passar o critério que eu quero apagar. Falo, eu quero apagar cujo ID seja igual. Só que agora, se eu quiser apagar esse elemento, deixa eu pegar se vai ser igual, esse, são iguais, eu quero apagar pelo Object ID. Só que o Object ID não é só uma string, ele é um objeto ID, tá? Então, eu vou ter que passar completo, Object ID, e aqui eu vou colocar a string, certo? Fechar o parênteses, vou dar um Ctrl Enter, ele vai me retornar delete count, contagem de deletados. Deu certo, então tecnicamente agora na hora que eu atualizar, esse primeiro Apple, o iPhone 10 aqui, já não vai mais ter na minha base, ó. Então já não tem mais na minha base. Agora, se eu quiser apagar vários, falar, eu tô loucão aqui, eu quero apagar todos os smartphones da minha base de dados. Mesma coisa, né? No critério aqui do find, né, de busca, eu vou pegar e vou passar a categoria smartphone, só que agora eu vou utilizar o delete many, tá? Apague muitos para mim, certo? Vou colocar aqui, apagou 2, vamos ver aqui na minha base, tá? Ó, não tem mais smartphone, só tem o computador desktop, ok? Agora vamos para o update, tá? Então,
vimos como deletar, agora eu quero atualizar estes carinhas aqui, certo? Se eu quiser atualizar, então vou apagar aqui de ponto update, tá? Aí eu tenho o update, tem o update many, o update one, tá? Se eu quiser apagar um, se eu quiser apagar muitos. Vamos atualizar só um por enquanto, tá? Update one. E aí é o seguinte, vamos supor que eu queira pegar este objeto com este ID, tá? Quero atualizar só esse carinha aqui. Então vou fazer meu critério, né? O meu objeto de seleção é esse, tá? Vou até dar uma indentadinha aqui para ficar mais bonitinho, tá? Esse é o meu objeto de seleção. Aí eu vou passar uma vírgula e vou passar aquilo que eu quero atualizar, tá? Então vamos supor que feito isso, tá? Eu vou passar aquilo que eu quero atualizar. Então eu vou criar um objeto aqui, certo? Falar, eu quero atualizar o fabricante e a categoria do meu computador. Não, o fabricante e o preço, tá? Então eu vou colocar aqui um objeto, fabricante é Apple, e vou colocar aqui um preço, tá? Falar, a Apple falou que tá muito barato esse cara aqui, vai para 35 pila, certo? E vou dar um Enter aqui, certo? Ele vai me dar um erro aqui que ele está falando, ó, o update, operation, documento, must contain atomic operations, etc. O que a gente tem que fazer, ou por que ele está barrando esse meu update, tá? Porque se eu estou falando que ele meio que está barrando, né? Porque eu estou falando, ó, substitui tudo aquilo lá por este objeto aqui. Só que esse objeto não é um objeto completo, são só partes, né, desse meu objeto. Ele falou, ó, se você quiser especificar um objeto para colocar no lugar desse cara, você tem que especificar aqui o objetão completo, tá? Então, para especificar só parte, ou para ele atualizar só parte do objeto, eu vou utilizar um operador aqui que é o set. Falo, ó, seta ou defina para mim apenas o fabricante e o preço desse meu produto, tá? Feito isso, vou dar um Ctrl Enter, ele vai atualizar. Então agora eu tenho um Apple com 35, na verdade era para colocar Apple Inc, tá? Vou atualizar de novo, vai. Apple Inc. Agora eu vou mostrar minha base, ó, eu tenho um Apple Inc com 35 mil, tá? E atualizou esse cara. Agora se eu quiser atualizar todos os computadores desktop, por exemplo, que está tudo em minúsculo, eu falo, não, eu quero PC, Personal Computer, em vez de computador desktop, tá? Ao invés de Update One, vou colocar o Update Many, tá? O meu critério vai ser, categoria, computador desktop, e o que eu vou setar lá dentro? O que eu vou setar lá dentro é que a categoria dele vai ser PC, Personal Computer. Vou dar um Enter, atualizou 2, vamos ver aqui, agora eu tenho todas as minhas categorias como PC, como Personal Computer, certo? Então com isso, pessoal, nós passamos aqui pelo update também, só que faltou um pequeno detalhezinho, tá? Com base nesse update. E se eu quiser atualizar, tá, essa minha lista de acessórios, tá? Então tem um computador aqui, o show do milhão, certo? Eu quero atualizar essa listinha de acessórios. Bom, então se é um, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar para o update one. Tá? Aqui vai vir o meu critério de seleção. Opa, achei que eu tinha copiado inteiro. Peraí. Vamos copiar inteiro então. O ID vai ser igual ao Object ID, só que aí os meus acessórios, né, se eu fizer só isso, vamos supor que eu queira que os acessórios aqui tenha cabo multimídia, kit multimídia, tenha estabilizador. Tá? Se eu vier aqui e colocar só acessórios estabilizador, tá? Dá um Enter. O que vai acontecer com esse cara aqui? O acessórios dele vai virar apenas uma string escrita estabilizador. Mas eu não quero isso. Eu quero pegar e adicionar mais um item nessa lista aqui. Tá? E para isso a gente vai utilizar o operador push. O que eu vou fazer? Em vez de eu modificar, né, falar, opa, coloca um novo acessório no lugar e que seja estabilizador, simplesmente vou falar, em vez de você modificar, chega lá e dá um push naquela lista. Tá? O push é o mesmo método que a gente usa para colocar um arrayzinho no Java, lá para colocar um novo elemento no array do Java, tá? Então push, onde vai dar um push? Em acessórios, o que eu vou colocar? Estabilizador, certo? Então, Ctrl Enter aqui. Ah, pera aí que eu esqueci de trocar o ID do objeto aqui, tá? Vou colocar o ID desse objeto
que é onde eu tenho a lista, porque esse acessório ele não tem push para dar, tá? É uma string. Então vamos colocar aqui. Tá? Agora foi. Se eu vier aqui e atualizar, ó, ele colocou mais um item na minha lista. Então, lembrando que o push só serve se já tiver uma lista antes. Pessoal, só para voltar aqui nossa base de dados anterior, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar. Na verdade, eu posso fazer outra coisa interessante bem rápida que eu acho que eu não mostrei para vocês também, tá? Se eu tiver aqui no MongoDB, vou dar um refreshzinho aqui só para atualizar para meus produtos, tá? Até aqui o MongoDB, não, perdão, no Compass, tá? Deixa eu dar aumentar o view dele aqui. Zoom in. Zoom in para ficar maior. Eu tenho aqui meu inventário, certo? Eu tenho aqui a opção Drop Collection. Eu vou apagar essa coleção inteira. Então ele pede só para confirmar que eu quero apagar. Inventário. Tá? Portanto, meu produtos ele está vazio aqui. Ele dá até a opção para criar coleção. Tá? Vou colocar aqui ó, inventário de novo. Tem outras opções ali que você pode customizar. E a hora que eu for no meu inventário, tá? Ele está falando, ó, essa coleção não tem dados. Você quer importar dados? Formato JSON ou CSV, tá? Como eu tenho aquela base original formato JSON, eu vou colocar aqui formato JSON. Vou pegar aqui a minha base. Aula 11, base inicial produtos. Importei para o JSON, tá? Tem opções que você pode configurar aqui também. Importei, ele já vai aparecer aqui para mim a minha base bonitinha importada. Inclusive, ó, é bem fácil migrar meu banco de dados aqui, copiando ou exportando, né, meu arquivo JSON, depois importando ele para o MongoDB. Né? Aqui tem todos os meus objetos, só para a gente ver, ó, vou dar o find de novo, e eu tenho 5 objetos. Tá? E agora, eu vou utilizar um método aqui do Mongo que é chamado de aggregate. Tá? O aggregate ele me permite encadear, esqueci de colocar shift antes sem querer, perdão. Ele me permite encadear uma série de operações, tá? E essa série de operações eu vou passar dentro de um array, tá? Uma das operações, que é bem comum, que a gente faz no find também, é o match, tá? Eu posso criar um objeto aqui de match, para dar match, ou seja, para fazer o casamento. E aí, como se fosse aquele objeto dentro do find mesmo, tá? Então, vou colocar a categoria, smartphone, tá? Vou dar um Enter, tá? O que ele vai retornar? Como só tenho esta operação de match, tá? Ele vai me retornar todos os objetos cuja categoria seja smartphone. Tem equivalente ao find, tá? Só que eu falei, normalmente no match você vai querer encadear outras coisas. Por exemplo, eu quero dar um sort, eu quero ordenar esse carinha aqui, 2 pontos pelo campo preço. Preço, 2 pontos, 1 significa de maneira ascendente, tá? Vamos dar um Ctrl Enter, ó. Agora eu tenho o preço de 1.500, de 9.000 e de 15.000, tá? Ou posso colocar de maneira descendente, passando a menos 1, tá? Agora ficou 15.000, 5.000 e 4.000, tá? E se você quiser, dando uma sequência de matches, por exemplo, para simular um end, tá? Eu vou colocar um outro match aqui, agora a categoria, o fabricante tem que ser da Apple, tá? Então, fabricante tem que ser Apple. Tá? Opa! Esqueci da vírgula, perdão. E aqui, fabricante Apple. Então, você pode pegar o resultado do... Ele vai ser um pipeline, tá? Pega o resultado desse, joga para debaixo, pega o resultado atual, vai jogar para debaixo e assim por diante, tá? Dentro desse pipeline aqui também, e deixa eu só voltar para a questão do smartphone, a gente pode utilizar também uma espécie de um group by, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer o somatório dos preços dos produtos por fabricante, tá? Então, eu vou colocar aqui a diretiva group, que é para agrupar. Pelo que você quer agrupar, tá? Então, meu ID, meu identificador de grupo aqui, vai ser o fabricante, tá? Eu quero fazer o somatório de preços por fabricante. Tá? Então, a categoria aqui é o fabricante. Tá? Só que, quando eu estou utilizando deste lado aqui, do lado do valor, para especificar que isso não é simplesmente uma mera string, mas é um campo do meu BD, então quando eu for falar aqui do lado direito que eu estou me referenciando a um campo, a gente vai utilizar o cifrão também, tá? Então eu quero agrupar por fabricante, fabricante é um campo do meu BD, não é uma string literal, né? Não é um valor literal, eu vou utilizar aqui o fabricante, certo? E feito isso, eu vou criar um campo chamado total, vou colocar vírgula total, e o que vai ser esse total? Tá? Esse total
vai ser a soma, e aí vai ter os operadores lá dentro do MongoDB também de agregação. 2 pontos, você quer somar o quê? Eu quero somar pelo preço. Preço é uma variável, tá aqui o preço, tá? Então agrupa por fabricante, tá? E aí cria um campo total para mim que seja igual ao preço, tá? Ah, só um pequeno detalhe que aqui não tem essa fecha, a fecha tá aqui e eu preciso de mais um para fechar aqui. Opa! E colocar a vírgula, que eu sempre esqueço da vírgula, tá? Feito isso, eu vou rodar, tá? Deu total 1.500 da Motorola, 24.000 da Apple, tá? Vamos dar um Ctrl Enter aqui. Apple, Motorola, Apple. Vai, tem positivo aqui também. Ah, positivo não tem categoria smartphone. Perdão, tá? Então aqui, ó, smartphone da Motorola. É só esse daqui, certo? De 1.500. E os smartphones da Apple tem 15.000, 9.000, aqui já dá uns 24.000. Certo? Acho que é isso. 24.000, tá? Que é o que está aqui dentro da Apple. Se eu tirar, né, o primeiro match para qualquer coisa, aí sim vai aparecer o positivo, que o positivo só tem um desktop ali dentro. Tá? Então essa operação de agregação, aproveitando esse gancho da agregação, tá? Eu vou apresentar um pequeno detalhe que pode acontecer aqui, dependendo da modelagem do nosso BD. Tá? Para isso, eu vou pegar esse memorial, vou abrir um shellzinho nele, está com o memorial selecionado, então vou colocar aqui DB. Dentro dele eu tenho outro campo que chama memorial, tá? .find, só para vocês verem o conteúdo. Eu tenho um único documento aqui dentro, tá? Que contém meu nome, contém aqui o meu e-mail, tá? Meu password criptografado, que vocês não vão saber qual é. E aqui eu tenho um campo chamado formação, tá? E dentro desse campo formação, eu tenho outros 3 campos, a Professional Activities, Academic Formations, Complementary Formations, e dentro de cada um desses campos, eu tenho um array de objetos, tá? Então aqui tem os objetos aqui correspondente às minhas atividades profissionais, tudo teste, tá? Então tem umas coisas meio estranhas aqui, tá? Mas tem aqui instituição, ano de começo, ano de fim, qual que é o arquivo do comprovante, tudo bonitinho, tá? Mesma coisa que as formações complementares, qual que é o tipo, inclusive o curso que eu coloquei de exemplo aqui de MongoDB, tem tudo bonitinho aqui dentro. Só que o que acontece, tá? Tudo isso aqui tá dentro de um documento só. Ó, tá vendo aqui? Começou aqui esse meu documento e tá fechando aqui embaixo, tá? Então, se eu tivesse um outro usuário nesse meu sistema, o usuário teria um outro documento e todas as informações do usuário, o nome, e-mail, atividades profissionais, informação acadêmica, etc., estariam dentro do documento do usuário. E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou copiar, vou falar, eu quero consultar fazer uma consulta dentro do meu BD, tá? Para retornar este objeto aqui. Eu quero essa formação acadêmica da pessoa. Melhor, vamos pegar um que tenha mais. Eu quero essa, ou de cursos, tá? Para retornar o meu MongoDB. Eu quero retornar esse curso aqui da pessoa, certo? Bom, então o que você, usuário inicial do MongoDB, iria fazer, né? Vou colocar aqui um shell db.memorial.find, tá? E vai colocar lá o objetinho e vai passar o campo bonitinho e tal. Vai dar um Ctrl Enter, não vai retornar nenhum resultado. Aí você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu que não retornou nenhum resultado? Bom, vamos lembrar que este ID, ele está dentro do Complementary Formations. Então, antes de mais nada, Complementary Formations. Vamos ver se não tem mais nenhum campo aqui para cima. Tá? Que está dentro do campo Formation. Então formation.complementaryformations.id. Agora sim. Vou dar um Enter. Opa, retornou o objeto. Ó, tem uma ocorrência. Deu certo. Tá? Só que agora que eu vou ver, tá o meu objeto inteiro aqui. Não veio só o meu MongoDB aqui com a ID e nada do tipo. Tá? Veio o meu objetão inteiro, meu documento inteiro. Por quê? A hora que você dá um matching, tá, com o MongoDB, ele retorna o quê? O documento. Qual que é o seu documento aqui, ó? Seu documento aqui, ele termina aqui e começa aqui. Portanto, a hora que você der um match aqui dentro, ele vai retornar o documento inteiro que casou com o match. Então, por isso que veio esta coisinha gigantesca aqui pra gente com todas as informações. Aí você fala, pô, mas não
querer isso, tá? Eu quero só esse trechinho aqui dentro do documento. Como que eu faço para sanar isso daí, tá? Bom, utilizando a própria agregação, a gente vai chegar lá, tá? Então vamos por passos aqui dentro da agregação, tá? Primeiro, se eu colocar aqui memorial.aggregate, colocar aqui, vamos colocar o arrayzinho já bonitinho aqui pra gente. Tá? Uma das coisas que eu gosto de fazer aqui é pegar e projetar somente aquilo que eu quero. Tá? O que eu quero apresentar aqui na tela? Tá? Eu quero só as informações complementares. Eu não quero mais nada. Eu não quero academic informations, eu não quero atividade profissional, eu quero só esse cara. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma projeção. Só que dentro do aggregate, a minha projeção é dada pelo project, 2 pontos, e aqui vai vir o objeto da projeção. Qual que é o objeto da projeção que eu quero? É o complementary information. Vamos colocar aqui complementary informations, que está dentro do formation. Então, formation, ponto, complementary information, é que você quer fazer que esse cara quer exibir? 2.1, tá? Então, se eu fizer só isso, tá? Então, Ctrl Enter, ó, perceba que o meu documentão, tá? Virou um documentinho, tá? Apesar de estar saindo ID, né? Lembrando que se quiser cancelar este ID, você coloca aqui ID 2.0, né? Para tirar o ID. Então, meu documentão agora só tem as minhas atividades complementares aqui, tá ok? Agora, se eu tentar pegar essa projeção e tentar dar um match, certo? E colocar aqui o campo que eu quero dar o match, lembrando que este campo, né, ele está dentro aqui do complementary informations, ponto, que está dentro do formation, ponto. Tentar dar um enter, ainda assim está retornando o documento inteiro, porque ó, eu continuo com o único documento, o match deu dentro desse documento, ele me retornou o documento. Então eu vou fazer o seguinte, ó, antes desse match, vou comentar ele aqui, eu vou utilizar um recurso aqui chamado de unwind, tá? Eu não consegui achar a tradução para esse unwind, tá? Mas é como... não sei a tradução exata, tá? Mas é como se ele fosse criar um documento para cada campo que eu falar, para que eu passar para ele, tá? Então, por exemplo, ó, não é bem um desempacotamento aqui, mas pode lembrar um desempacotamento, como se você estivesse pegando cada objetinho interno desse e jogando para fora, criando um objeto particular para ele, um documento só para ele, tá? Vamos chamar de desdocumentar, então, sei lá, pode ser. Tá? E aí eu vou falar que campo que você quer, tá? Eu quero o campo, tá? Lembrando que como é campo, ó, eu vou passar com o cifrão, então sempre que tiver pro lado direito, usa o cifrão, tá? É o formation, ponto, nesse meu caso aqui, o complementary formations. Tá? Nesse caso, o que vai acontecer aqui, eu dou Enter, ele pegou, ó, e gerou um documento, tá? Para cada formation, para cada complementary formation que eu tinha aqui dentro. Agora eu tenho 2 documentos, ó, documento 1, documento 2. Feito isso, agora se eu dar o match, ele vai me retornar só o documento que tem objeto. Qual que é o documento que tem objeto? Ah, esse daqui, tá? Aí ele vai me retornar só um objeto. Ah, eu sempre esqueço de colocar vírgula aqui no final. Ele vai me retornar só um objeto. Tá? Então, tomem cuidado aí quando você tiver um objetão muito grande, com vários campos, etc., e quiser retornar ele, que ele vai retornar o documento inteiro no qual o objeto se encontra. Ok? Pessoal, para finalizar, eu acho que eu não estou esquecendo nada, tem mais uma questãozinha aqui relacionada ao índice, tá? Vocês já viram índice, provavelmente, dentro da disciplina de BD, para quem já fez o BD, o índice é uma estrutura de dados que facilita a busca, para agilizar a busca. Tá? Então, se eu tenho um campo que eu estou fazendo buscas, vamos dizer assim, muito frequentes, para eu acelerar essa busca, eu crio o índice. Tá? Aqui eu também posso criar o índice. Como que eu crio o índice? Deixa eu só voltar para o meu inventário agora. Tá? De maneira muito simples, eu coloco lá db, inventário, ponto, create index. Aí fala, eu quero criar o índice pelo nome. Tá? Eu chego lá, então campo nome 2.1, tá? Ele vai pegar e vai criar o índice. Agora a minha busca por nome vai ser indexada, tá? Vai ser mais rápido. E aí eu vou aproveitar, vou abrir meu Compass aqui, que o esquema de index dele é mais bonitinho. Deixa eu só dar um refresh aqui na minha base de dados, tá? Para ele aparecer o outro índice que eu criei. Ó, ele tem um índice por nome aqui criado, tá?
Por padrão, ele já tem um índice por ID, ou seja, ele não vai criar, ele já está indexado para buscar por ID, ele vai buscar bem rápido por ID. E por padrão, o ID é único, tá? Então tá vendo a propriedade aqui? Única, tá? Eu posso criar índices com essas propriedades únicas, significa que eu não posso ter mais de um objeto que atenda aquele determinado campo do índice com o mesmo valor. Por exemplo, tá? Se eu vier aqui no Create Index e colocar qual que é o índice que eu quero buscar, melhor, deixa eu apagar esse nome aqui, eu vou criar com o nome aqui, nome 1, vou criar para ele mesmo, tá? Então se eu colocar aqui, nome 1, que é o padrão dele, ele falou qual campo você quer, falou, ó, coloca a busca pelo nome, tá? Qual que é o tipo de índice, ascendente, descendente, ele tem índice 2D também para pontos espaciais, tá? Vou colocar ascendente. Tem as opções aqui, ó, se eu colocar Create Unique Index, tá? Ele vai ficar igual a ID. O que vai acontecer? Além dele indexar para o nome, eu não posso ter mais de um nome igual na minha base de dados. Ele já vai barrar a inclusão, tá? Então, Create Index, ele criou o índice pelo nome aqui para mim. E aí o que vai acontecer? Ó? Se eu pegar um objeto, então vou dar um find aqui, cujo nome já existe, tá? O nome agora eu tenho o índice pelo nome. Então eu vou pegar esse objetinho aqui, vamos supor que eu quero inserir esse cara, tá? Então ponto insert one, tá? E vou passar esse objeto para inserção. Opa, Ctrl C, mas não é possível, copy, e tirar o ID, né? Porque aqui eu já estou especificando o ID, senão de fato o meu ID é único, né? Agora ele inseriu na minha base. Se eu for aqui, ó, eu tenho outro show do milhão 2 inserido. A primeira questão aqui é que poderia ser o ID. Eu não vi que estava com o ID, tá, gente? Então só para refazer aqui para vocês, tá? Vamos colocar o nome ASCII1 unique. Tá? Ó, perceba que aqui ele nem deixou criar a base de dados, porque ó, eu já tenho chave duplicada dentro do nome. Tá? Vou voltar lá, inventário, documentos, deixa eu apagar meu último show do milhão, delete. Agora eu vou voltar nos meus índices, create index, nome 1, unique. Ok, agora sem ID, tá? Vou tentar inserir da chave duplicada também. Bem, novamente, apagando, drop. Nome. Tá? Agora ele inseriu normalmente o objeto. Tá? Ó, pessoal, então, acho que neste momento já dei um bom embasamento inicial aqui do MongoDB. Não está nem perto do total, tá? Acho que eu fiz uns 3 cursos, pelo menos, para a parte básica do MongoDB, pelo menos 6 horas. Mas acho que você já tem noção suficiente para procurar, para deletar, para atualizar, tá? E para utilizar isso dentro do trabalho, né? E para inserir também, obviamente, tá? Tem outras questões bastante interessantes no Mongo, por exemplo, esquemas de validação. Você pode adicionar a regra de validação, falar, ó, o preço tem que estar entre tanto e tanto, a idade tem que estar entre tanto e tanto, tem que respeitar alguns padrões, etc. Que você pode adicionar essas regras dentro do próprio BD também. Aí o próprio BD vai barrar qualquer tipo de inserção inválida. No caso das nossas validações, a gente está fazendo elas no back-end, tudo bem? Mas pode fazer aqui também. Então é isso. E no próximo vídeo a gente vai ver aqui como que a gente vai integrar o MongoDB dentro do nosso projeto. Tá? Então, em vez de eu utilizar o Robot33, o nosso próprio back-end vai fazer as operações de inserção, remoção e atualização e busca, né, dentro do nosso BD. Então, até mais.